Fala galera, como que vocês estão? Eu vim trazer uma palavra ao seu coração hoje. E a palavra está lá em Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 1 ao 8, que diz assim: Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata, e se espedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O assunto de hoje é se lembrar do nosso Criador, né? Esse assunto é um dos maiores erros da nossa geração, está aí. E porque nós lembramos de tanta coisa, sabe? E vivemos tão loucamente que a gente esquece de Deus, cara. A gente esquece do nosso Criador, a gente esquece de onde a gente veio e para onde a gente vai. E o pior, a gente esquece ainda do que ele já fez e do que ele pode fazer, do que ele ainda vai fazer na nossa vida. E é muito interessante porque se a gente não quer viver uma vida com Deus aqui na Terra, qual é o sentido de ir para o céu? Sabe? Não faz sentido ir para o céu, ter intimidade com Deus o tempo todo lá, e aqui na Terra eu não querer ter uma vida com Deus, eu não querer ter uma vida de intimidade com Deus, eu não me lembrar do meu Criador. E eu queria deixar um exemplo bobo, mas para que você possa entender. Imagina que você está com muita vontade de ir no McDonald's, comer aquele lanche que você gosta. Mas e se você não for até lá? Até o McDonald's? Como que você vai chegar lá? Você só vai chegar no McDonald's indo até lá. E a mesma coisa é a nossa vida com Deus. Nós só vamos chegar até Deus se nós formos até Ele. Não há outro caminho. Nós devemos ir até Ele e nos render, nos lembrar do nosso Criador enquanto a gente tem vida, enquanto a gente ainda respira, enquanto a gente ainda tem nosso fôlego de vida todos os dias, as nossas novas oportunidades todo dia de fazer diferente e fazer melhor. Tudo aqui nessa terra é passageiro, mas você não, sabe? Tudo aqui, sabe, é passageiro, sabe? Carro, casa, as aflições, são tudo passageiras. Mas você não é passageiro, você foi criado para ser eterno. E você decide onde você vai viver a sua eternidade, se no céu ou no inferno. Ah, Felipe, mas você tá falando de inferno, que coisa feia. Cara, o inferno é real. E se você não for pro céu, você vai pro inferno. É isso, é básico. Mas a mensagem aqui, o ponto alto da mensagem é que há uma solução. É só nos lembrarmos do Criador. É só vivermos pro Criador, é só irmos até Ele.
E é interessante aqui que Salomão ele escreve falando que tudo aqui é vaidade. Tudo aqui é vaidade. Tudo aqui nessa terra é para satisfazer nosso ego. Tudo aqui nessa terra, tudo que nós fazemos ou adquirimos é para satisfazer as nossas vontades. Mas quando a gente abdica disso para poder viver uma vida com Deus, nós entendemos o real propósito de viver uma vida aqui na terra. E a gente deve se lembrar do nosso Criador no dia de hoje, no dia de amanhã. Nós devíamos ter lembrado no dia de ontem. E a gente precisa entender que até o final da nossa vida a gente precisa se lembrar dele o tempo todo. Se lembrar de como ele agiria no nosso lugar, se lembrar de como ele pensaria em algumas situações. E até chegar o dia que parecia ser o fim, vai ser o início de tudo. Sabe, muitas pessoas têm como a morte como o fim de tudo, mas na verdade não é. A morte é na verdade o início da sua vida eterna. E a gente deve sim nos importar com isso, porque isso aqui é uma preparação para o que a gente vai viver. Então, se você tá vivendo uma vida doida, se você tá vivendo uma vida desregrada, tá vivendo uma vida, sabe, vivendo a vida louca, cara, dá um passo para trás, volta, porque Jesus ele está às portas, ele está quase voltando, e ele quer te dar a vida eterna. Ele morreu por isso, ele morreu por você, por amor a você. Então retorna, faz a conversão e vem para Jesus, porque quando acabar isso aqui, existe uma vida eterna para você viver, e você decide aonde você quer viver essa vida eterna. E a pergunta que eu deixo para finalizar você está disposto a largar tudo que te afasta de Deus? Essa pergunta ela é difícil de responder, porque ela é daquelas respostas que depois Deus ele vai nos cobrar. Mas você está disposto, sabe, a abrir mão das suas vontades, a abrir mão das coisas que você faz que te afasta de Deus para poder viver para Ele? Você está disposto a abrir mão daquelas conversas? Você está disposto a abrir mão daqueles sites que você vê? Você está disposto a abrir mão das séries que você vê? Você está disposto a abrir mão das músicas que você ouve para poder viver para Jesus? Então pense nisso. Lembre-se do seu Criador enquanto você ainda tem vida. Ele está te esperando de braços abertos, e Ele quer te mostrar um caminho aqui nessa terra ainda, para que você possa viver como se fosse no céu. Assim como diz a oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É isso que Deus quer fazer aqui, a vontade dele aqui na terra como é no céu. E isso aqui é somente uma preparação para que nós possamos ir para lá. Então é isso. Lembre-se do seu Criador. Lembre-se de Deus enquanto você tem vida. E vamos nessa. Vamos viver uma vida abundante com Ele. Lógico, as aflições vão vir, as tribulações vão vir, mas Jesus diz: tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Amém, galera? Essa é a palavra de hoje. Que o Senhor abençoe você. E lembre-se do seu Criador, em nome de Jesus. Vamos nessa.